como está a imigração para o Canadá hoje? O que mudou de verdade? Se você está pensando em imigrar para o Canadá, tem uma coisa que você precisa entender desde o começo. A imigração hoje não é mais a mesma de alguns anos atrás. Muita gente ainda toma decisão com base em vídeos antigos, relatos antigos e acaba criando expectativas que não correspondem mais à realidade. O Canadá continua sendo um dos países que mais recebem imigrantes no mundo. Mas, ao mesmo tempo, o sistema ficou mais seletivo, mais caro e mais competitivo. E entender isso hoje pode ser a diferença entre dar certo ou se frustrar no meio do caminho. Para entender o momento atual, a gente precisa olhar o contexto do país. O Canadá depende da imigração. Hoje, mais de 20% da população canadense nasceu fora do país, e esse número continua crescendo. Isso acontece porque o Canadá tem um problema estrutural. A população está envelhecendo e a taxa de natalidade é baixa. Ou seja, o país precisa de gente jovem trabalhando, pagando impostos e sustentando a economia. Por isso, o governo mantém metas altas de imigração. Nos últimos anos, o plano oficial do governo tem sido trazer mais de 400 mil novos residentes permanentes por ano. Então, deixa uma coisa clara: o Canadá ainda quer imigrantes, mas isso não significa que ficou fácil. A primeira grande mudança foi no nível de exigência. O principal sistema de imigração do país, chamado Express Entry, funciona com base em pontos, e essa pontuação aumentou bastante nos últimos anos. Hoje, na maioria dos casos, quem consegue ser chamado tem um perfil muito forte: inglês avançado ou francês, formação acadêmica, experiência profissional qualificada e, muitas vezes, alguma experiência dentro do próprio Canadá. Antes, o sistema era mais acessível. Hoje, você está competindo com pessoas do mundo inteiro, muitas delas altamente qualificadas. Ou seja, não basta mais querer imigrar, você precisa ser competitivo. Outra mudança importante é que o Canadá começou a ser mais estratégico na escolha dos imigrantes. Nos últimos anos, o governo passou a fazer seleções direcionadas. Isso significa que algumas profissões têm prioridade. Áreas como saúde, tecnologia, engenharia, construção e transporte têm sido foco constante. E isso faz sentido, porque o país não está trazendo pessoas aleatoriamente. Ele está tentando resolver problemas específicos do mercado de trabalho. Então, hoje, dependendo da sua profissão, o caminho pode ser mais fácil ou mais difícil. Agora, falando de um dos caminhos mais populares entre brasileiros, o estudo. Estudar no Canadá continua sendo uma porta de entrada importante, mas esse caminho também mudou bastante. Primeiro, os custos aumentaram. Mensalidades mais altas, custo de vida mais alto, exigência de comprovação financeira maior. Hoje você precisa provar que tem dinheiro suficiente não só para estudar, mas para se manter no país. Além disso, o governo começou a restringir o número de estudantes internacionais. Algumas províncias passaram a limitar vagas. E outro ponto muito importante: nem todo curso dá direito à permissão de trabalho depois da formatura. Isso mudou completamente o jogo. Hoje, escolher o curso errado pode significar investir muito dinheiro e não conseguir se permanecer no país depois. E aqui entra uma das maiores mudanças de todas e uma das mais ignoradas: o custo de vida. O Canadá está passando por uma crise de moradia. Os preços de aluguel subiram muito nos últimos anos. Em cidades como Toronto e Vancouver, isso ficou ainda mais evidente. Encontrar um lugar para morar hoje pode ser caro e difícil, e isso impacta diretamente quem está chegando. Porque o começo já é, naturalmente, mais desafiador. E como o custo mais alto, o risco aumenta. Hoje, vir sem planejamento financeiro é um dos maiores erros que alguém pode cometer. O mercado de trabalho também mudou. O Canadá ainda tem demanda por trabalhadores,
Mas, ao mesmo tempo, o nível de exigência aumentou. Idioma continua sendo um fator decisivo. Experiência canadense faz diferença e adaptação cultural também pesa. Muita gente chega achando que vai entrar direto na sua área e descobre que precisa de um tempo de adaptação. Às vezes, precisa começar em outra função. Às vezes, precisa estudar mais. Às vezes, reconstruir a carreira. E isso não é falado com frequência. Agora, é importante equilibrar essa conversa. Nem tudo piorou. O Canadá continua sendo um dos países mais abertos à imigração no mundo. Continua precisando de mão de obra. Continua oferecendo segurança, qualidade de vida e estabilidade. Essas coisas não mudaram. O que mudou foi o nível de preparo necessário. Então, ainda vale a pena imigrar para o Canadá hoje? A resposta é depende. Depende do seu perfil, depende do seu planejamento, depende do quanto você entende a realidade atual. Para quem vem preparado, com estratégia e com expectativa alinhada, ainda pode ser uma excelente decisão. Mas para quem vem baseado em promessa antiga ou achando que vai ser fácil, a chance de frustração é muito maior. A imigração para o Canadá não acabou, mas ela evoluiu. E hoje, mais do que nunca, informação correta é o que vai separar quem consegue de quem desiste no meio do caminho. Se você quer entender a vida real no Canadá sem filtro, se inscreve no canal, porque aqui eu vou te mostrar exatamente isso: o que mudou, o que funciona e o que ninguém te conta. Canadá sem filtro. Aqui você vai ver o Canadá como ele realmente é.